Sejam bem-vindos ao podcast da Airmaze. Hoje connosco Delfina Soares, diretora da Unidade Operacional em Governação Eletrónica da Universidade das Nações Unidas. Delfina Soares é licenciada em Engenharia de Sistemas de Informática pela Universidade do Minho, mestre em Informática com especialização em Informática de Gestão e doutorado em Tecnologias e Sistemas de Informação também pela Universidade do Minho. Tem interesses vastos na área da governação eletrónica, na área da interoperabilidade, na área da administração pública em geral. É membro do Working Group em 8.5 em Sistemas de Informação para a Administração Pública do Grupo Comitê Técnico 8 da Federação Internacional de Processamento de Informação. É membro do Comitê Executivo do Laboratório Gávea, tão bem conhecido a nível nacional pelas autarquias, pela publicação do IPIC e, portanto, como já referi, diretora da Unidade Operacional em Governação Eletrónica da Universidade das Nações Unidas. Delfina Soares, conte-me um pouco sobre como é que chegou a este momento, onde está, como é que foi o seu percurso até aqui. Muito obrigada, César, por esta oportunidade. O meu percurso até aqui foi um percurso que eu diria sem grandes sobressaltos. Foi a licenciatura, começou, diria, com a licenciatura em Engenharia de Sistemas de Informática, como acabou de referir, realizada na Universidade do Minho. Quando comecei a chegar aos últimos anos da licenciatura, comecei a identificar-me mais com determinadas áreas que a licenciatura abrangia, nomeadamente as questões mais relativas aos sistemas de informação, e assim foi. Terminada a licenciatura, inscrevi-me no mestrado, que, como referiu, foi já na área da informática de gestão, tanto mais nesta perspectiva dos sistemas de informação. E terminado o mestrado, a decisão foi efetivamente de avançar para o doutoramento em tecnologias e sistemas de informação. Um doutoramento em que, na altura de escolher a temática que iria abordar, recordo-me que estava muito em voga, estava a emergir a temática do e-business, como se chamava então, e era aquilo que eu estava a pensar, efetivamente, investigar, mas entretanto surgiu uma oportunidade de participação num projeto europeu, financiado a nível europeu, entre 2001 e 2003, um projeto que tinha como grande objetivo na altura o desenvolvimento, uma prova de conceito que era possível desenvolver uma plataforma de interoperabilidade que permitisse a oferta de serviço ao nível pan-europeu aos cidadãos que circulassem pela Europa. Portanto, isto estamos a falar em 2001, 2003, portanto, se hoje isso era expectável na altura, era algo muito interessante e algo até surpreendente. E envolvi-me nesse projeto. E eu devo dizer que esse foi o grande ponto de mudança, porque até então, durante a licenciatura, mestrado, eu pensava sempre em depois fazer a minha carreira profissional, ou na academia, ou na indústria, na empresa, mas sempre no setor privado, porque era isso que pensava. Quando me envolvi nesse projeto, devo dizer que o termo comecei a ficar fascinada, efetivamente, pela área, pelo setor público e por aquilo a que nós hoje chamamos de governação digital ou governação eletrónica, porque eu comecei a perceber que estas questões das tecnologias não são fáceis, e não são. Para quem as está a implementar, pôr em prática, tentar melhorar o modo de operação das organizações no setor privado, e não é. No setor público, efetivamente, há um conjunto de, posso dizer, peculiaridades associadas ao setor público e à sua relação com a esfera política, etc., que tornam este desafio da utilização das tecnologias para não só modernizar, mas transformar o modo como estas entidades operam, tornam um desafio ainda mais substancial, na minha opinião, do que aquele que sucede no setor privado, que já é por si também grande. E, portanto, foi nessa altura que eu comecei,
apaixonei-me completamente por esta área e desde então tem sido de facto a área em que tenho vindo a trabalhar. Qual foi, eu tenho a noção de que já participou em inúmeros projetos, olhar para o seu currículo é uma coisa que me deixa cheio de orgulho, porque são inúmeros os projetos nacionais e internacionais onde já participou. Qual foi aquele processo de transformação da administração pública que mais se orgulha de ter participado, que teve resultados que disse, epá, está aqui algo substancial mesmo? Eu diria que nós, quando nos envolvemos em projetos, e de facto já estive envolvida em muitos projetos, aqueles que eu retenho mais memória e que eu acho que para mim foram mais significativos são projetos mais recentes, porque foram projetos, eu aprecio muito, eu sou por natureza uma investigadora e aprecio muito os projetos mais académicos e que visam providenciar um contributo para a academia, para a construção de conhecimento, etc, etc. Mas, ultimamente, como disse, fruto das funções que desempenho, tenho estado envolvidas em projetos que envolvem efetivamente instituições públicas em diversos países. E esses têm-me deixado, alguns deles, particularmente orgulhosa, satisfeita, porque eu acho que são projetos que vão ter um impacto, ou podem ter de facto um impacto substancial nos países. E é o impacto tão substancial e a tão alto nível que é uma das condições sempre que eu peço às equipas, à minha equipa, à equipa que trabalha nesse projeto, para nós temos que ser sempre muito bons e trabalhar de uma forma muito séria, mas em projetos que vão ter um impacto, e eu vou dar já exemplos do que estou a tentar referir, que vão ter um impacto tão substancial, nós temos que ser ainda mais sérios, se possível, mais rigorosos, mais preocupados em produzir um bom trabalho. Eu estou-me a referir, eu vou-lhe dar estes exemplos, estou-me a referir ao caso de trabalhos que nós desenvolvemos recentemente no NUIGOV, com São Tomé e Príncipe, com Cabo Verde e que estamos agora a desenvolver com a Guiné-Bissau. E que projetos são esses? São, na realidade, colaborar com um país para definir aquilo que é a estratégia de governação digital para todo o país. Portanto, estamos, na verdade, a definir como um país aquilo que vai ser o grande guia orientador para os próximos anos e que vai, certamente, assim esperamos e estamos convencidos, vai produzir uma transformação significativa no país. Portanto, aquilo que nós estamos a prescrever, a recomendar, a apontar, a definir como uma estratégia de governação digital para o país, irá ter certamente um impacto a todos os níveis, terminando, e sendo esse para nós também um dos mais relevantes, no próprio cidadão, não é? E, portanto, para mim são sempre projetos muito, muito marcantes, precisamente por isso. Por outro lado, são também projetos complexos, difíceis, não é? Porque também definir a estratégia de governação digital para um país não é algo linear, desde logo pela quantidade de atores que devem envolver e que devem ser auscultados e que devem ser considerados, não é? E articular todas essas vontades e interesses de todos os atores e também aquilo que são as condições que o próprio país tem, o contexto todo do país, desde a nível infraestrutural até ao nível social, tudo isso tem influência na própria estratégia e medidas que vão ser definidas nas estratégias. E, portanto, são, para mim, projetos que eu tenho, que eu retenho e que dou sempre como exemplo, porque, por um lado, pelo impacto que eles vão ter, por outro lado, de facto, pela complexidade que também é realizar esses projetos. Em Portugal, em 1999, 2000, o Gávea, o grupo a que hoje também pertence, lançou um método de avaliação, na altura não se chamava método de avaliação, mas chamava-se o Guia de Boas Práticas para a Administração Pública da Presença Online, lançou aquilo que era o estudo da presença das câmaras municipais portuguesas na internet, hoje em dia conhecido por IPIC. Isto foi há 20 anos. Hoje em dia, 20 anos depois, qual é que é o balanço? O balanço, se me permite, e com todo o meu entusiasmo, é muito positivo.
É muito positivo. Eu sou, como disse, uma investigadora, mas sou uma investigadora sempre muito preocupada com o efeito que a investigação que nós fazemos vai ter. E neste caso, estes trabalhos que temos vindo a fazer, e que podem ser sempre melhorados, tem sido essa a nossa filosofia ao longo destes anos todos, eu acho que o avanço é muito positivo porque é a forma de nós oferecermos aos municípios, às câmaras municipais, um instrumento que pode ajudá-las a refletir sobre elas próprias, a olhar para elas próprias e de uma forma crítica, numa análise crítica, face aos resultados que nós chegamos no nosso estudo, tentar introduzir melhorias. Portanto, é uma forma de criar esta sensibilizar, de mostrar, de referir que aspectos são relevantes quando falamos da nossa presença online, etc. Portanto, tudo isto, nós vemos isto e tem sido isso que tem orientado todos os trabalhos que temos vindo a fazer ao longo dos anos, vemos isto como um instrumento de ajuda para levar as câmaras municipais a serem capazes efetivamente de refletir sobre elas próprias e automaticamente a introduzir as melhorias que poderão desejar. Eu lembro-me que no primeiro estudo havia imensas câmaras que nem tinham. Exatamente. Hoje em dia é exatamente ao contrário, não é? Todas têm. Exatamente. Hoje em dia todas têm. Pode suceder que às vezes quando conduzimos o estudo, quando conduzimos a avaliação, por algum motivo, algum site não esteja no ar, mas isso é muito raro. Hoje em dia quase nunca acontece. E se acontecer, depois tenta-se passar alguns dias e já se consegue fazer a avaliação porque já está disponível. Isso não acontece, e mais do que isso, César, efetivamente tem havido uma melhoria. Tem havido uma melhoria diferente, cada município vai ao ritmo que consegue ou ao ritmo que deseja. Claro que isto é como todas as questões, não é? Depende da forma como a prioridade que cada município dá a esta questão, depende também das condições que cada município tem para enfrentar os desafios necessários à operacionalização disto, mas tem havido uma evolução muito interessante. E essa evolução tem acontecido em todo tipo de câmaras, não é? Desde as maiores às mais pequenas, não é? Sendo que, como se recorda, neste último estudo que fizemos, quem liderava o top, e agora pensando em termos de ranking, okay, que nós publicamos, eram efetivamente câmaras pequenas. Portanto, não é, porque às vezes há esta a tendência para pensarmos, as câmaras grandes é que irão preocupar-se com isso, ou é que irão ter recursos para fazer isso, ou é que irão ter vontade para fazer isso. Portanto, é muito interessante ver que, independentemente da sua dimensão, por exemplo, independentemente da sua localização geográfica, as câmaras estão cada vez mais sensibilizadas para isto e estão a fazer melhorias. Há ainda espaços para que essas melhorias ocorram, como sempre e como em todo lado, mas estão a fazer melhorias que devem ser reconhecidas, não é? Do nosso ponto de vista, e aí eu sinto o orgulho enorme cada vez uma apresentação, e estive presente na última apresentação pública, no top 20 a Wiremaze tinha 16 câmaras clientes e portanto já contando obviamente com Vila Nova Cerveira, que foi o primeiro classificado, com Mursa, que ficou em segundo, com várias outras que estavam em lugares cimeiros. Obviamente para mim deixa-me em orgulho porque também é uma parte do nosso trabalho Wiremaze que nós estamos a ver reconhecido. Uma das coisas que eu tenho assistido é que ao longo dos anos vocês vão alterando os parâmetros e as câmaras muitas vezes são coisas que nós próprios também o Wiremaze defendemos. Por exemplo, já há muitos anos defendemos, por exemplo, os chatbots deviam existir nos sites, as acessibilidades deve ser um cuidado que as câmaras têm que ter, e agora cada vez mais esses parâmetros foram sendo incluídos e as pessoas, isso dá como alerta para as câmaras olharem e dizerem, não, tenho que trabalhar nisso, tenho que também começar a ter isto, tenho que ter noção e alterar os meus serviços internos para poder ter este tipo de coisas. E não é obviamente que pode ser uma consequência ou não, mas não é de deixar de ressalvar que, por exemplo, muitas câmaras neste último ano colocaram chats online.
agora com a pandemia, ok? Mursa, eu lembro-me que nós nós já tínhamos conhecimento dos selos de acessibilidade e de usabilidade, mas essa grande maior, portanto, conhecimento e divulgação foi exatamente, que é os selos de acessibilidade da AMA, foi exatamente na apresentação do EPIC, do último EPIC, que foi lançado o desafio às câmaras. Avancem, e Mursa já conseguiu, é a primeira câmara do país com o selo de bronze, neste caso, que tem. Pondo isto, quais é que entende na sua visão que poderão ser os próximos passos para o EPIC? Introdução de mais indicadores, olhar para outros aspectos da administração pública, qual é que serão ou poderão vir a ser, provavelmente podem ainda não estar definidos, qual é que podem vir a ser os próximos passos para este tão importante índice? Permita-me voltar a um ponto que referiu, que eu já tinha referido previamente, mas que importa sublinhar. Efetivamente, este estudo, este trabalho, esta publicação, que é publicada sob forma de um ranking, o grande intuito, um dos grandes intuitos que está subjacente à sua realização é exatamente isso que referiu, um papel educativo, de alertar, porque o conjunto de indicadores, de critérios, de indicadores que nós temos, e eu devo dizer que eu conheço muitos, se me permite este parênteses, conheço muitos instrumentos de avaliação, conheço muitos rankings, conheço muitos questionários, não só em Portugal, mas por todo o mundo. Eu devo dizer que este EPIC, a grelha de avaliação que é usada, portanto, o conjunto de critérios, indicadores, subindicadores, etc., que é usada, é dos mais complexos que existe. Portanto, ele está feito completamente à medida da realidade portuguesa, mas é dos mais complexos que existe. Então, porque avaliamos efetivamente um conjunto muito detalhado de aspectos. E isto tem, sem dúvida nenhuma, como referia, um aspecto muito educativo. É esse o grande intuito. O intuito não é necessariamente produzir um ranking de quem está em primeiro, segundo, terceiro ou quarto. O intuito é produzir isso para que as pessoas, com a curiosidade associada a um ranking, vão e vejam. E quem está numa determinada posição X, tente olhar e ver, ok, porque é que eu fiquei na posição X? Primeiro, o que é que avaliam? Porque se nós avaliamos determinados aspectos, e permita-me aqui um outro parênteses, que eu acho que é muito importante, estes aspectos que nós analisamos, estes critérios, indicadores, subindicadores, foram definidos e têm vindo a ser refinados ao longo de, como já disse, praticamente 2 décadas. E são definidos tendo em conta outras metodologias usadas pelo mundo. Portanto, há aqui um trabalho, cuidado que nós tentamos fazer para que esta bateria de indicadores e subindicadores seja efetivamente a mais adequada. Portanto, se alguém olhar para essa bateria de indicadores e tentar perceber o que é que nós estamos a avaliar, certamente estará a preocupar-se com coisas que de facto são relevantes num website de um município. Em termos futuros, é verdade o que disse, nós vamos introduzindo ajustes. Esse é um aspecto difícil e que nós tentamos sempre balancear, porque, por um lado, nós não queremos introduzir mudanças de fundo radicais na metodologia para também permitir às câmaras, numa análise mais longitudinal, irem percebendo como é que elas têm vindo a evoluir ao longo do tempo. E se introduzirmos mudanças demasiado radicais e constantemente de metodologia, isso deixa de ser possível, essa análise, não é tão fácil. Mas, por outro lado, nós também não podemos congelar a metodologia, porque nós sabemos muito bem que isto está sempre a mudar e há aspectos que têm que ser acolhidos. Portanto, temos que rever e introduzir esses ajustes. E fazemos sempre em todas as edições de estudo. Eu posso dizer que neste momento ainda não o fizemos, mas estamos a iniciar um conjunto de reuniões de trabalho com vista a rever a grelha que temos, que foi a grelha que aplicámos no último estudo, e rever no sentido de, mais uma vez, ver se há indicadores que deixem de fazer sentido, que deixaram, entretanto, de fazer sentido, se há indicadores que não estão incluídos e que faz sentido incluir, e se há indicadores que estão incluídos, mas que estão a ser mensurados, avaliados de uma forma que pode ser melhorada.
que ainda pode ser melhorado. Portanto, isso geralmente é o trabalho que nós fazemos sempre e vamos iniciar muito, muito em breve. Portanto, eu não consigo precisar neste momento, em concreto, que indicador X, Y, Z novo vai ser incluído ou que indicador X, Y, Z vai ser removido. Mas aquilo que posso referir, que também é um aspecto importante, é que este PIC e a avaliação que nós fazemos é baseada na observação dos websites. E, portanto, todos os indicadores, subindicadores que nós considerarmos, nós tenhamos na nossa grelha de avaliação, têm que ser passíveis de avaliação por observação dos websites. Por exemplo, só para lhe dar um exemplo, porque referiu que o tipo de aspectos é que podia ser interessante observar e avaliar, e sem dúvida que a capacidade de interoperabilidade dos sistemas numa Câmara Municipal é um aspecto muito importante. É revelador de uma maturidade grande a este nível, se os sistemas forem capazes de interoperar, e é revelador de que, muito provavelmente, a qualidade dos serviços que está a ser entregue ao cidadão e inclusive, economias para a própria Câmara, etc., estão a acontecer. No entanto, por observação do website, nós não conseguimos efetivamente perceber isso, conseguimos perceber um ou outro pormenor, mas não conseguimos fazer esse tipo de avaliação. Portanto, é um aspecto que reconhecemos que era muito interessante perceber, e perceber até que ponto as câmaras já estão preocupadas com isso e estão a fazer esforço nesse sentido, e como estão a fazer esse esforço, que tipo de soluções estão a adotar para conseguir essa interoperabilidade, e mesmo interoperabilidade não só dentro da própria Câmara, mas com sistemas de entidades externas com que se relacionam, nomeadamente o governo central, mas não só, mas são aspectos que nós não conseguimos, neste modelo, nesta metodologia, no contexto do IPIC, tal como ele é realizado, executar. Portanto, essa é uma outra questão. E daí nós pensarmos noutro tipo de estudos, noutro tipo de trabalhos, nomeadamente um questionário que fizemos, que dirigimos às câmaras municipais, designado para a caracterização da função TIC/informática nas câmaras municipais, como é um questionário que é dirigido à Câmara, e que alguém da Câmara nos vai responder para colocar questões desse tipo, que nos permitam perceber determinada a forma como a Câmara está a operar no que concerne às suas tecnologias de informação e comunicação, e que nos consigam perceber esses aspectos que, pela observação do website, nós não conseguimos aferir também. Esse é um dos estudos que eu acho que é também fundamental. Há aqui dois, há um outro que eu gostava também depois de aprofundar e que nos falasse um bocadinho, mas este aqui eu acho fundamental também para as câmaras municipais. Portanto, este estudo da função TIC/informática vai nos dar, digamos assim, uma visão diferente de tudo aquilo que é informática. Portanto, ajuda a próprio executivo a pensar o que é informática e a perceber um bocadinho mais do que há necessidades, não é? Fala-nos um bocadinho só sobre esse estudo mais em concreto, por favor. Certo. Este é um estudo que nós tivemos uma edição deste estudo há muitos anos, que na realidade há tantos anos eu ainda não estava envolvida na equipa, foi logo muito no início. E depois, entretanto, o foco foi no IPIC, mas houve sempre uma vontade muito grande de voltar a este estudo, exatamente por aquilo que acabei de referir, porque ele permite observar determinadas questões que, por uma observação de um website, não é possível. E felizmente, agora, quando lançámos o último estudo do IPIC, lançamos também esse relatório. Portanto, elaborámos um questionário que foi dirigido a todas as câmaras municipais, e claro que a resposta era opcional, e posso partilhar que tivemos no total das 308 municípios, 141 responderam, sendo que 2 respostas, como não estavam devidamente completas, não foram consideradas, e portanto a análise no relatório é referente a 139 câmaras. Mas é um relatório diferente, não é um relatório que não produz nenhum ranking, é um relatório que produz algo que eu considero extremamente importante, que é se me permite o termo, uma radiografia daquilo que é a configuração da função de tecnologias de informação e comunicação nas câmaras municipais, contemplando, portanto, incluindo questões relativas a vários aspectos, portanto, novos aspectos. Os recursos financeiros que estão afetos à função nas câmaras municipais, os recursos humanos afetos à função,
o perfil do próprio responsável pela função de tecnologia e sistema de informação nas câmaras municipais, a organização e governação de toda essa função, toda essa área dentro da Câmara Municipal, a questão das infraestruturas também existentes na Câmara, das aplicações e serviços disponíveis e um último ponto relativo aos regulamentos e orientações que a Câmara já está a adotar ou não. E, por exemplo, aqui faço o ponto com aquilo que eu estava a dizer antes de começarmos a falar deste estudo, a questão da interoperabilidade. Nós sabemos que existe uma série de recomendações, de normas, nomeadamente o RNID, o Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital, que define todo um conjunto de estándares que devem ser adotados pelas instituições públicas, mas sabemos mais, para além das regulamentações, existem inclusive plataformas. Nós temos a plataforma de interoperabilidade da AMA, por exemplo, e, portanto, esta secção tenta, lá está, perceber até que ponto as câmaras municipais, em primeira instância, têm conhecimento e estão sensibilizadas à existência de todo este conjunto de regulamentos e de instrumentos que têm ao seu dispor, no caso de quererem utilizar, e, por outro lado, perceber se já estão a fazê-lo, como estão a fazê-lo. E, portanto, este questionário oferece essa radiografia, essa imagem. Na minha perspectiva, uma utilidade enorme para a Câmara Municipal, porque permite que ela, conhecendo bem a sua realidade, olhe para o resultado do questionário, que está lá expresso em termos de resultados gerais, médios, etc., perceba se ela está a seguir abordagens similares ou não. Pode ver, por exemplo, olha, eu nem senão não tinha sequer consciência que existia um RNID ou que existia uma plataforma de interoperabilidade que eu podia considerar nas minhas decisões se devo usar ou não. E percebo que já há câmaras que estão a fazê-lo, porque o documento já mostra que há um conjunto de câmaras que estão a fazê-lo. Portanto, esta é a grande utilidade também desse estudo, e que eu acho que é fundamental, nomeadamente para quem tem a responsabilidade por esta função nos municípios. Acho que é absolutamente fundamental ter esta ideia de que os seus pares já estão a fazer, em termos médios, volto a dizer, porque não está indexado, não são mostrados resultados específicos de nenhuma Câmara também. Como disse, é mais uma fotografia, um raio-x do que propriamente um ranking. E super importante também, no meu entendimento, exatamente nessa questão do benchmarking. Nós temos que perceber como é que está a generalidade e nós podemos nos comparar e perceber como é que podemos evoluir. Mas não só na área das autarquias vocês têm trabalhado, também têm trabalhado na área da saúde. Fizeram exatamente um estudo parecido para a área da saúde, área é essa que muitas vezes em Portugal tem ficado um bocadinho para trás, no estudo dela, e comparando quando é às autarquias. As autarquias temos 20 anos de estudos, e começaram agora com a área da saúde. Fala-nos um bocadinho sobre essa área já agora, que me parece bastante relevante, até porque estamos a viver num momento de pandemia e, portanto, todas as informações, sites de tudo que é hospitais também começam a ser muito, muito usados, não é? Exatamente. Este estudo, este instrumento para a avaliação dos websites na área da saúde foi desenvolvido por nós, na UNIUIGOV, em particular na UNIUIGOV, e foi desenvolvido fruto de, por um lado, nós, até pela experiência que temos das câmaras e de outras áreas, percebemos que é importante, de facto, entendermos até que ponto esta questão da comunicação por esta via mais digital com o cidadão e a interação com o cidadão está a ser feita, e, por outro lado, pela relevância que a área da saúde tem. Ouvindo esta coincidência que referiu agora desta pandemia, que ainda trouxe mais visibilidade à área da saúde, mas eu comecei a confessar que na UNIUIGOV começámos o desenvolvimento deste instrumento muito antes da pandemia ter surgido, e começámos a fazê-lo, envolvendo, já agora se me permite, a própria grelha de avaliação que nós temos. Bebe muito, inspira-se muito no trabalho que já tínhamos das câmaras,
noutros trabalhos que faziam avaliações de websites noutras áreas, que não na área sequer da administração pública, mas também numa componente muito de participação de pessoas da área. Nós fizemos grupos focais de debate, de discussão, envolvendo pessoas da área da saúde, desde os responsáveis administrativos até médicos, enfermeiros, etc. E, portanto, com base numa sequência de passos complexa, chegamos ao instrumento final, que já tivemos a oportunidade de aplicar aos websites de todos os hospitais em Portugal. Está prestes a ser publicado no nosso site esse relatório, e já temos, portanto, um primeiro resultado da aplicação do instrumento no contexto português. A respeito disso, também acrescento que, embora ainda não foi publicado apenas em termos de investigação, na metodologia, ou como elaboramos a metodologia, portanto, a tal grade de avaliação, etc. Isso já publicamos em várias revistas e conferências internacionais, e desde que iniciamos essa publicação temos recebido efetivamente já muitos contactos. Ainda não publicamos sequer nenhuma aplicação do instrumento, mas já temos recebido muitos contactos, mesmo a nível internacional, de investigadores e de organizações em diversos países que gostariam efetivamente de, assim que o instrumento esteja totalmente disponível, ou aplicar no contexto desses países. Portanto, em relação a Portugal, iremos publicar muito em breve e, mais uma vez, achamos que é de uma relevância extrema, como diz, em particular. A área da saúde é muito interessante, porque é sempre quem tem interesse na área da saúde, quem pesquisa algo na área da saúde, geralmente, é quem precisa de um atendimento médico, de um acompanhamento médico. E quem está numa situação de necessitar de algo do ponto de vista médico é necessariamente alguém que, a princípio, não estará bem, ou então está numa situação preventiva, a tentar antecipar o que é que seja, mas na maior parte dos casos são pessoas que não estão tão bem, portanto, estão a precisar de uma ajuda ao nível médico. E, portanto, ter um site, ter mecanismos de interação com as instituições a que está a recorrer, que sejam o mais fáceis possíveis de usar, o mais adequados possíveis e confiáveis, e aquilo confiável, estando nós a falar na área da saúde, também é muito, muito importante, é muito, muito relevante. E, portanto, achamos que, de facto, este vai ser um outro exemplo de um outro instrumento que vamos ter, que vamos publicar e que certamente iremos ver aplicado, não só por nós, em contexto não só português como noutros, que também o fazemos, mas até por outros investigadores e outras instituições que o vão fazer de modo próprio, porque de facto, são as formas que nós temos de evoluir, não é? Só medindo, só percebendo o estado em que nós estamos, é que podemos definir o melhor caminho para evoluir para o destino que nós queremos chegar. Portanto, é absolutamente fundamental. Muito bem. Eu faço referência que o nosso primeiro podcast com o Jorge, diretor de comunicação do Hospital São João, e esse lado da humanização do atendimento, etc., é algo fundamental também no Hospital de São João, e foi uma das coisas que eu tive o prazer de ir acompanhando as evoluções no Hospital de São João ao longo dos últimos anos, e tem sido um dos pilares fundamentais na evolução daquele serviço em particular, portanto, e do hospital. Uma das coisas que eu ressalvo, desde já elogio, é que estamos a falar de rankings que vocês fazem, ou de instrumentos de avaliação que as próprias autarquias podem ter para fazer benchmarking, mas que eu elogio apenas num ponto, que é independência. Eu tenho visto imensos estudos a nível nacional e internacional que são publicados com o objetivo segundo os objetivos, e vocês têm sido exemplares de independência. Deixe-me só deixar isto muito claro. Quando as pessoas me dizem, e muitas vezes dizem, mas houve outro estudo que foi lançado, ainda agora recentemente houve uns estudos que foram lançados, os objetivos, existem objetivos depois de vendas de serviços, etc. Vocês não estão na consultoria, vocês estão exatamente do lado académico de
dizer isto é o que fazem, isto é o que podem vir a fazer, e este aspecto e esta postura que o Gávea tem estado, eu ressalvo que é exemplar a nível nacional, até porque não é de hoje, mas há 20 anos de história. Agora, deixando um bocadinho aqui o nosso canto lindo na Europa, como é que Portugal está em termos mundiais? Como é que nós, quando comparamos Portugal por esse mundo fora, e eu sei que a doutora Delfina também tem trabalhado imenso por esse mundo fora, como é que nós estamos? Como é que nos distinguimos? Onde é que está? Portugal está bem ou está mal? Ou como é que estamos? De facto, posso falar, e com alguma experiência, como estava a dizer, começava agora na unidade que estou a dirigir, é uma unidade que faz parte das Nações Unidas e, portanto, de atuação internacional. Nós trabalhamos com imensos países, e trabalhamos com outras organizações internacionais, nomeadamente com outras agências irmãs, dentro do sistema das Nações Unidas, que também conduzem estudos a uma escala mundial, a nível mundial. Na área da governação digital, isto só para contextuar para o que vou dizer a seguir, na área da governação digital existe efetivamente uma entidade conhecida pela sigla, vou dizer sigla porque é muito conhecida e o nome é muito comprido e mais fácil para o diálogo, a UNDESA, que publica desde 2001 um relatório, a denominação em inglês é um UN Government Survey, que é um relatório em que faz uma avaliação do nível de desenvolvimento de governação digital em todos os países do mundo, todos os países que Estados-membros, os 193 Estados-membros das Nações Unidas. E faz isso desde 2001, também a cada 2 anos é publicado esse relatório. É um relatório que se me permite dizer, é considerado um instrumento, eu diria, essencial, crucial, o principal instrumento para quem está, nomeadamente, por exemplo, a definir as estratégias de governação digital para um país, porque, de facto, é assim que ele é visto a nível mundial. Já agora, posso também partilhar isto, que dentro das Nações Unidas, esse relatório é um dos documentos que mais downloads tem, sempre que é publicado. Também. E nós temos, existem esses estudos, e eu vou já referir a respeito da pergunta em particular como Portugal está, até por esses estudos e até pela forma como Portugal tem vindo a evoluir nesse ranking, que é um ranking também, mas que tem mostrado que Portugal tem tido uma evolução bastante notável. Temos que reconhecer que Portugal tem tido uma grande evolução. Aqui estou a falar mais a nível nacional, que é o que esse estudo mostra também. Neste último estudo que foi publicado em 2020, Portugal aparece posicionado na posição 35 do ranking mundial dos 193 países, com valores de índice, portanto isto é um índice que varia também entre 0 e 1, com um valor de 0,8255, portanto já muito próximo de um valor de topo, que é o máximo valor, que é 1. E isso são os números, mas efetivamente mais que os números, as evidências são significativas. Eu posso partilhar que Portugal é visto já como exemplo de boas práticas em muitas áreas. Uma das áreas, e acho que a generalidade das pessoas conhece por causa da sua sigla, o Simplex, por exemplo, que na verdade não é mais do que a sigla é o que ela significa, que é a introdução de um conjunto de medidas de simplificação administrativa e legislativa que agilizam o modo como todas as organizações da administração pública funcionam, o que terá reflexo imediato para o cidadão, e esse é um dos grandes exemplos. Ainda há pouco tivemos aqui no país investigadores que estão a trabalhar, por exemplo, com o Banco Interamericano para o Desenvolvimento, que vieram documentar esta iniciativa portuguesa, o Simplex, o processo de simplificação. Porquê? Porque eles querem levar essa prática que acham muito notável e aplicá-la em países da América Latina, por exemplo. Esse é um exemplo concreto, mas há outro exemplo em que Portugal também é apontado e considerado uma boa prática. Estou-me a referir àquela iniciativa do Orçamento Participativo Nacional,
o Orçamento Participativo Nacional, Portugal foi um dos primeiros países no mundo a ter um orçamento participativo nacional, ok? E vários países estudaram e quiseram perceber como é que isso foi feito e tentaram adotar o mesmo modelo. Mas há muitas outras iniciativas que podem ser apresentadas. Por exemplo, a referência também não é tão reconhecida e tão usado como exemplo a nível mundial, mas é uma iniciativa muito interessante também, o portal Dados.gov.pt, onde começa a haver um conjunto de datasets muito interessante, com informação disponível. Um esclarecimento, o Dados.gov.pt, o portal de dados abertos, ou seja, onde podemos descarregar informação que pode ser tratada em aplicações ou em dados estatísticos, etc. Portanto, informação que as pessoas podem descarregar para tratar a seu belo prazer. E nos formatos adequados para que esse processo de reutilização desses dados, não é, possa ser feito de uma forma ágil e como deve ser, não é? Portanto, não estamos a falar de formatos que exijam um trabalho de bastidor significativo, estamos a falar, portanto, por isso é que verifique os referentes princípios definidos para os dados abertos. É isso mesmo. E depois há uma outra área, por exemplo, em que Portugal é muito bem visto e que serve de inspiração a muitos países, e eu posso também referir, porque ainda há pouco intermediei uma ligação entre vários estados brasileiros, não é? E a própria Agência para a Modernização Administrativa em Portugal, no sentido de eles queriam perceber a experiência do atendimento ao cidadão em Portugal. Esta questão das lojas do cidadão, dos pontos de atendimento ao cidadão, do próprio portal Portugal, da forma como estes canais todos de atendimento presencial e não presencial está integrado, está organizado e estruturado, e para eles, de facto, o exemplo de Portugal é considerado um exemplo excelente, do modo como isto está estruturado, e há este grande interesse, é uma outra área, por exemplo, em que Portugal tem vindo a fazer uma evolução paulatina, portanto, tem feito isso passo a passo, e são experiências que estão a ser muito inspiradoras para vários países. E, portanto, eu diria que Portugal está, de facto, a fazer um bom caminho. O foco deve ser, a meu ver, em fazer com que esse bom caminho possa ser ainda mais acelerado, isso seria o ideal, mas está a ser feito um bom caminho. E era isso que eu acho que era essencial agora, se esse bom caminho está a ser feito também ao nível nacional, se por outro lado também já percebemos que as câmaras também estão a fazer o seu caminho e também estão a evoluir, eu acho que aqui era extremamente importante se agora pudéssemos ter a certeza que aquilo que são boas práticas ou recomendações ou até ferramentas, plataformas que estão a ser disponibilizadas ao nível nacional, mas que podem ser utilizadas por qualquer entidade, que agora se estabeleça esta ligação, que se aproveita esta sinergia que pode, sem dúvida, vir a acontecer entre aquilo que se passa no nível mais local e aquilo que se passa no nível nacional, porque isso é que iria representar no seu todo, e enquanto alguém que olha de fora para o país, é que iria representar um salto significativo. Mas é também um desafio, tudo aquilo que traz de grandes benefícios também tem sempre os seus desafios associados, mas o que é perfeitamente possível e daí aquelas nossas questões no questionário de perceber se de facto há conhecimento dessas regulamentações, dessas recomendações, desses documentos normativos, por exemplo, existem guias de usabilidade, como já referiu, guias de acessibilidade, temos a plataforma de interoperabilidade, com os vários componentes, a possibilidade de fazer pagamentos online, a possibilidade de usar o sistema de SMS de uma forma muito simples, e isso pode ser, de facto, para um município, pode ser muito difícil criar isso, mas estando disponível e podendo utilizar, e sendo num modelo de negócio que seja aceitável e acomodável para o município, pode ser muito simples, por exemplo, começar a ter capacidade de notificar por SMS de forma imediata o cidadão. E imagina isso,
numa situação de emergência. Tivemos agora a pandemia, estamos a ter a pandemia, mas podem surgir outras situações de emergência. Às vezes uma comunicação simples, de SMS, que temos a certeza que chega de imediato, com informação muito básica, mas essencial, pode parecer muito pouco, mas pode representar ter um valor gigante. É a diferença entre nós sabermos que temos que sair de casa ou deixar-nos ficar em casa, não é? Receber uma push notification na app da autarquia ou receber um SMS, essencialmente, exatamente, concordo plenamente. E muitas dessas estratégias que estava a falar a nível nacional, que Portugal implementou com o Simplex, nós também já as vimos nas autarquias, ou seja, nós estamos a falar das lojas de cidadão, mas antes das lojas de cidadão existiam as lojas no município. É preciso lembrarmos que o Simplex foi beber, em parte, acredito, não estou na gênese do Simplex, portanto não os acompanhei, mas acredito que foram beber também porque já existiam lojas do município descentralizadas, com atendimento polivalente dentro dos vários serviços do município. Portanto, estas ideias as autarquias muitas vezes já as tinham no terreno, há que potenciar e o que é que há alguma boa prática que tem em outros países e que ainda não existe em Portugal que nós devíamos verdadeiramente ir aprender com eles? Eu diria uma boa prática em si, algo que não existe cá, e falando globalmente em Portugal, a nível nacional, claro. Eu não diria, acho que não consigo elencar uma. O que eu acho é que há todo um conjunto de princípios que nós já começamos a falar deles e já começamos a ter um ou outro exemplo pontual, mas que deviam tornar-se quase universais na nossa forma de operar. E esses princípios são também princípios que na verdade, o mundo já começa a utilizar, começam a ser do conhecimento comum, que é, por exemplo, os princípios, e que Portugal assinou, os princípios que estão explicitados na Declaração de Tallinn, que foi assinada por todos os ministros responsáveis pelas áreas da governação digital dos diferentes países. No nosso caso ainda foi assinada pela anterior ministra, a professora Maria Manuela Leitão Marques, quando estava em funções, e que tem lá plasmados um conjunto de princípios, que são aqueles bons princípios que nós vamos falando e dizemos que realmente fazem sentido, aquela questão do on-phone, e portanto eu fornecer a minha informação só uma vez e não ter que estar a repeti-la constantemente perante uma instituição pública, porque já é da espera da administração pública, e portanto não me peçam outra vez, não faz sentido estar a pedir outra vez. Não é só por esforço que me exige, é que cada vez que eu forneço uma informação, não é? Também corro um risco de até estar a haver um erro no registro dessa informação, por um lapso, ou porque eu me engano e troco um número, ou troco uma letra, ou porque alguém que está... portanto, há toda uma série de aspectos. Esse é um dos princípios, e depois todo um outro conjunto de princípios associado, nomeadamente a questão da personalização de dados, etc, etc. Sendo que eu acho que há uma tendência que vai ser inevitável, que também já existem exemplos, mas que vai ser cada vez mais inevitável, que tem que ver com acho que tem muita coisa ainda que pensar acerca dela, que tem que ver com esta tendência que nós temos de cada vez ter mais dados de diferentes fontes, e podemos pensar, nós temos um conjunto brutal de dados sobre o cidadão, dentro do próprio sistema, dentro da própria administração pública, dentro das próprias instituições governamentais, mas depois temos um conjunto de informação que o próprio cidadão produz noutros contextos, nomeadamente em redes sociais, etc, etc, por onde vai deixando a sua pegada e um conjunto de informação a seu respeito. E depois, e em cada momento, através destes mecanismos de geolocalização, nós sabemos onde a pessoa está, etc, etc, e depois há todo um conjunto de informação que podemos dizer que é machine generated, portanto gerada por máquinas com estas questões do IoT, etc, etc, câmaras, que estão espalhadas por todo o lado, e que esse conjunto de dados pode de facto ser utilizado para conseguir introduzir melhorias consideráveis na forma como os serviços são prestados ao cidadão. E essas melhorias vão muito no sentido daquilo que é termos um governo, umas instituições públicas que sejam proativas. Ou seja, se eu sei que quando alguém faz
imaginemos 65 anos, que têm direito no meu município a transporte gratuito, eu não devo estar à espera que a pessoa que faz 65 anos ou o que for, portanto, são números fictícios que estou aqui a usar, venha ao meu município. Portanto, quando se fala da proatividade, de termos um governo proativo, que ofereça serviços de uma forma proativa, é isso. E isso é a mesma questão com as vacinas, que agora tanto falamos, com uma série de coisas. Há um conjunto. Nós conhecemos o cidadão. Nós sabemos aquilo que são os típicos eventos de vida que um cidadão passa durante a sua existência. Sabemos as implicações que determinada ação, num determinado momento de vida do cidadão, devem acarretar ou exigem. Muitas delas, não todas, mas muitas delas podem ser praticamente desencadeadas de um modo automático. Não digo nunca sem a permissão do cidadão, sem a consciência. Claro, temos que cumprir o RGPD e ter cuidado com o RGPD. Exatamente. Por isso é que eu digo que isto tem muitos desafios associados, muitíssimos, tem que ser tudo muito bem pensado, muito bem feito e muito discutido, mas esta vai ser uma tendência que eu acho que vai ser inevitável. Mais cedo ou mais tarde as coisas irão caminhar por aí, certamente, porque tecnologicamente nós passamos a ter capacidades de manipulação de volumes de informação muito mais significativos, a quantidade de dispositivos existentes para essa geração desses dados também é muito mais significativa, e as vantagens que nós podemos escolher, se for tudo bem feito, as vantagens que nós podemos escolher podem ser de facto muito, muito grandes. Essas são algumas das tendências, alguns dos caminhos por onde eu acho que as coisas irão efetivamente evoluir. Muito bem. Entrando agora na reta final, mais aqui desta nossa conversa, desligando-nos um bocadinho daquilo que é as questões mais técnicas, mais processuais e mais de processos de modernização administrativa, se pudesse voltar atrás àquela estudante universitária que entrou na licenciatura na Universidade do Minho, que antes disso também, tanto quanto sei, estudou em Valongo, local, já tivemos aqui o prazer de ter no nosso podcast o Presidente da Câmara, que foi seu colega de escola. O que é que voltaria atrás e diria à jovem Delfina para mensagem para o futuro, para ela terem atenção? Para eu terem atenção, não sei. Terem atenção para andar, para trabalhar mais, não sei. O que é que lhe diria para trás? Aquilo que eu diria é aquilo que os meus pais me disseram e aquilo que eu também digo aos meus filhos, e pode parecer assim uma mensagem muito, que é efetivamente, e sem querer ser muito lamanchas, que trabalhe sempre com muito brio, e com a consciência de que aquilo que está a fazer pode efetivamente ter impacto em alguém ou em muita gente, e portanto há que fazer desse modo, que fosse sempre honesta, humilde, 2 Hs, honesta, humilde e feliz. Tão simples quanto isso. As recomendações que eu dava a mim própria para manter essa genuinidade, continuar a ser genuína, apesar de, e eu, se me permite, apesar de dizer isto, porque nem sempre é fácil, está bem? Há bocadinho mencionou uma coisa muito importante, que era o que reconhecia, como conhecedor dos estudos do Gávea, e agora eu posso, em nome próprio, falar também em relação àquilo que ao trabalho que nós fazemos na ONU Igual, a isenção. Isso para nós, no Gávea era assim, e agora enquanto representante e com o chapéu da ONU Igual, dentro do sistema da UN, para nós é ponto essencial, essa imparcialidade. Eu poderia dizer que nós trabalhamos, como eu disse, com muitos países, neste momento estamos a trabalhar, já referi, Cabo Verde, Santo Tomé, Príncipe, Guiné-Bissau, mas também Arábia Saudita, Egito, Geórgia, Uganda, só para mencionar alguns países com os quais nós temos correntemente projetos, não foram projetos já do passado, é que estão a decorrer neste momento.
Um dos pontos, porque eu acho que os países nos procuram tanto, as entidades dos países nos procuram para colaborarmos com eles, é exatamente um dos pontos, eu acho que é isso, a imparcialidade com que nós atuamos e que nos rege. Mas às vezes, não é? É difícil. Exatamente, nem sempre é fácil, nem sempre é fácil. Isto para dizer que manter genuinamente estes princípios e estes valores que fui referindo há bocadinho, quando estava a pensar nos conselhos que eu dava, o que é que eu dizia a mim própria, a situação de anos atrás, eram exatamente para manter fiel a eles e pô-los em prática. Muito bem. Olha, hoje em dia, com esta questão da pandemia, é uma maravilha, nós temos todos muito mais tempo em casa, portanto, ganhamos o tempo do trabalho-casa, de casa-trabalho, pelo menos uma boa parte de nós, deu-nos mais tempo para ler, para ver filmes e séries. O que é que recomendaria aos nossos ouvintes? Recomendava... eu confesso que durante este tempo da pandemia acho que tive mais trabalho do que tempo propriamente livre para ler ou para ver filmes. Mas eu recomendava alguns filmes, depende do estado de espírito e do intuito, mas há um filme, por exemplo, um filme muito simples, mas que eu sempre recordo quando me perguntam de um filme que me marcou, que é O Melhor é Impossível, que é um filme extremamente, como eu disse, simples, mas que eu acho que transmite um conjunto de valores de uma forma muito subtil, que eu acho que seria sempre recomendável as pessoas verem. Para além de ser um filme que também tem uma parte de comédia associada e, portanto, também dispõe bem. Portanto, é uma forma de transmitir uma série de valores de um modo bem disposto. Isto para não propor nada muito, muito pesado nesta altura, como diz, em que de facto as pessoas já começam a ter alguma dificuldade também em lidar com esta questão e com esta necessidade de estar tão fechado, de não estar tanto, não ter aquele convívio que um ser, para mim pelo menos, eu sou um ser que há momentos em que eu gosto de estar sozinha, mas por norma eu gosto de estar com alguém. E gosto de falar com alguém, gosto muito também de ouvir, mas gosto de estar com alguém. E, portanto, eu devo confessar que estes meses, e agora se calhar mais difícil ainda do que no início, começam a pesar um pouco. Portanto, uma recomendação mais light, nada muito profundo mas gosto muito, já agora, se me permite, de filmes de estilo policial e também ligado um pouco à inteligência artificial, a estas áreas assim, são áreas que eu gosto muito de ver filmes. Muito bem. E livros? Algum livro que recomende assim, também mais leve ou a sua leitura? A minha leitura atual, se quer que faça uma partilha, é uma leitura que eu já fiz há muito tempo, há vários anos, livros, por estranho que pareça, do Harry Potter, há muitos anos atrás. E agora está a ser novamente a minha leitura, permita-me só partilhar isto, porque eu tenho uma filha pequenina que está a aprender a ler, mas que gosta muito do Harry Potter e, portanto, achei que era uma forma muito interessante ela treinar a sua leitura, só que como o livro tem alguma consistência para uma criança que está a começar agora a ler, neste momento, muito honestamente, a leitura que eu faço antes de me deitar é com ela a ler o Harry Potter. extrato do Harry Potter. Mas só para partilhar em termos de brincadeira também. Mas isto mais uma vez para salientar que e se calhar isto é quase um desabafo na sequência do que eu disse há pouco, este momento mais conturbado que estamos a passar e também de uma sobrecarga de trabalho que todos enfrentamos, estamos em casa, mas que acabamos por enfrentar, e se calhar ao menos tempo que temos para dedicar à família, é também se calhar um desabafo, que é esta necessidade, se calhar até de articular as nossas atividades de modo a podermos
acomodar isso, não é? Porque aproveitar ao mesmo tempo o tempo limitado, uma forma de treinar, trabalhar com a minha filha para ela aprender a ler e, por outro lado, um momento também de convívio, porque se fala em torno de uma história que ela gosta, não é uma leitura do livro de português, ou, portanto, é este equilíbrio que temos que ir fazendo e que estamos a fazer. E o Harry Potter é uma boa escolha, uma excelente escolha. Aí temos duas coisas, temos mais uma coisa em comum, além de eu também ser, obviamente, do Conselho de Valongo. Não estudei na mesma escola, porque vocês estudaram na escola de Valongo uns anos depois na escola de Irmesinde, mas a minha filha também, aí eu tenho sorte que ela já lê por ela própria, já vai fazer 14 anos agora a 3 de março e foi a leitura das férias não, da pandemia dela, foi ler os livros todos e agora já vai na segunda leitura, portanto temos aqui umas filhas fãs de Harry Potter, muito bem. Não, mas para mim o mais relevante, de facto, em termos da mensagem, não é o Harry Potter, é termos que estar com a família, temos que, no meio desta confusão, conseguirmos acomodar isso. Eu durante os anos mais novos com eles, eu tinha uma coisa que eu lia sempre à noite com eles, quando eles eram mais novos. Hoje em dia eu deixo-os a lerem. Também acho que eles têm, embora de vez em quando eles me pedem, ainda muitas vezes para eu ir lá e contar uma história, até porque depois embora eu tenha muitos livros, eu acabei as histórias todas e depois chegou ao ponto em que eu tinha que inventar as histórias, portanto também há aqui um bocadinho e eles depois perguntam-me de onde é que saem as ideias e eu digo, pronto, olha, as ideias saem da cabeça, não é? Agora vocês também têm que ter ideias. Começa muito por aí. Doutora Delfina, agradeço imenso este momento de partilha, está bem? O trabalho que vocês fazem é inspirador para nós na WireMaze, mas eu também, acima de tudo, eu também sei que é inspirador para todos aqueles que na administração pública trabalham todos os dias para fazer um bocadinho melhor. O vosso trabalho serve de benchmarking para as entidades poderem ir melhorando. Desde aí eu agradeço esse benchmarking que é isento. Mais uma vez, eu não me canso de dizer isto, é isento e é de extrema qualidade a nível nacional e internacional, portanto, e que nos ajuda a estar no topo daquilo que é o mundo da modernização administrativa. Agradeço imenso esse esforço. Fica o convite para o Autarquias do Futuro, o Fórum Autarquias do Futuro, que tivemos o prazer no ano passado a ter como moderadora, este ano como oradora, que vai se realizar de 20 de abril a 20 de maio, online, mais uma vez, por causa da pandemia e para evitarmos, mas espero que tenhamos a possibilidade de juntar muita gente nesta partilha, mais uma vez, esta criação destas redes entre entidades, esta partilha de experiências, o que é que se faz, o que é que não se faz, que serve para nos inspirar para nós termos passos seguintes. Muito obrigado. César, quem agradece sou eu. Eu acho que isto são sempre momentos muito importantes. Quanto mais falarmos destas questões, mais pessoas ficarão sensíveis a elas. Portanto, é sempre uma enorme satisfação participar nestas iniciativas. Ainda a respeito da imparcialidade, porque achei muito curioso, quando falou pela primeira vez da imparcialidade, depois, a dada altura, referiu que tinha orgulho nos estudos e achava que era interessante e que tinha ficado muito orgulhoso porque a WireMaze aparecia associada a muitas das câmaras. Eu devo-lhe dizer que eu não tinha sequer consciência disso, muito honestamente. Também, porque exatamente para garantirmos essa imparcialidade, nós tentamos ao máximo evitar saber isso. Para quando estamos a julgar, ainda estamos mais vivos porque não fazemos ideia de facto de quem está lá ou quem não está. Portanto, é claramente o exemplo dessa imparcialidade. Essa imparcialidade é fundamental. E deixe-me só a título de curiosidade, só para terminar. Há uns anos, alguém nos disse a WireMaze devia fazer estudos e dar prémios aos clientes. Uhum. E nós sempre fomos contra isso. Isso porquê? Porque nós achamos que dar prémios aos nossos próprios clientes, aos nossos próprios projetos, não tem lógica. Sim.
E, portanto, aquilo que eu fico contente, e repara, o estudo do IPIC não é só o nosso trabalho, é o trabalho, acima de tudo, muito dele, que os nossos clientes, que as autarquias, os passos que eles dão. Eu esta semana estava nos Açores e estava a falar com o vereador e com um diretor de informática que me diziam, pá, temos isto para andar em frente, temos aquilo para andar em frente, e eu dizia, olha, atenção que este aspecto, este e este, são valorizados no IPIC, podem ser valorizados. Eles diziam-me, sim senhora, mas nós temos que avançar por causa do cidadão. E eu, ótimo, é isso mesmo que queremos. Agora, depois, óbvio, podem ser valorizados. Outras vezes há situações que nós dizemos, olha, mas há este passo em frente, olha, que não está em nenhum índice, mas que vocês podem dar. Estou a lembrar, sei lá, do Avatar de Língua Gestual Portuguesa, como tantos outros. E as pessoas dizem, não, mas é importante, vamos avançar, vamos andar em frente, vamos fazer, vamos caminhar. Agora, no final do dia, há uma coisa que é esta. Todos nós gostamos de sentir impacto. Há bocado referiu, eu anotei aqui mentalmente, que é impacto. Ter impacto na vida, não é? Nós na Wireman também gostamos de saber impacto, de ter impacto e saber que os nossos projetos nós não fizemos um site, nós não fazemos sites. E, portanto, perceber que esse trabalho é reconhecido, que o nosso trabalho teve impacto depois num cidadão final, foi bem atendido, que teve o problema resolvido, e isso é para isso que nós trabalhamos todos os dias. E pronto, obviamente não podemos deixar de agradecer o trabalho que vocês também fazem, isento, e que nos dizem, olha, estamos no bom caminho. Obrigadíssimo, está bem? Muito bem, muito obrigada, foi um prazer.